Oi, amigas! Bem-vindas a mais um episódio do Mulheres de Frente com Texto. A ideia é compartilhar com vocês trechos de livros que eu tenho lido e que têm me feito bem. Não esquece de deixar o seu like. Muito obrigada! Semana passada muitas amigas deixaram muitos likes, algumas fizeram um comentário. Se você também tem um comentário, se você quer falar alguma coisa para nós, deixa aqui na descrição desse vídeo, vai ser muito especial. Bom, também na descrição do vídeo nós temos links para os nossos grupos de interação, tanto o Telegram quanto o WhatsApp. Vai ser muito legal se você estiver com a gente também. Bom, aqui no canal você já sabe, você encontra muito conteúdo bíblico, conteúdo de extrema relevância para a gente. E hoje eu queria falar sobre Marcos. Nós estamos estudando o livro de Marcos. Tem sido fantástico conhecer quem é Jesus através do Evangelho de Marcos e o que ele veio fazer. Bom, dá uma olhada, tem sido assim muito especial conhecer um pouquinho mais desse Deus através de Marcos. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um trecho de um livro que eu li há muitos anos atrás e eu sempre volto em algumas partes dele, mas como a gente está na semana do Dia das Mães, eu não podia deixar de ler esse livro, esse pedacinho de livro com vocês. Essa é uma mãe que quando eu chegar no céu, eu quero muito conhecê-la. Bom, o livro que a gente vai ler hoje, o trecho é Torturado por Amor a Cristo, da editora Voz dos Mártires, capítulo 1. Fui criado em um lar onde religião nenhuma era admitida. Com a idade de 14 anos, eu já me considerava um judeu. Eu sabia que Deus não existia, porém eu me sentia triste com a ideia de que tal Deus de amor não existisse. Vai entender o meu coração. Um dia, mesmo sendo um ateu muito convicto, eu orei a Deus. Minha oração foi mais ou menos assim: Deus, eu sei com certeza que tu não existes. Porém, se por acaso tu existires, o que eu duvido, não é minha obrigação acreditar em ti. É tua obrigação se revelares a mim. Eu era um ateu, arrogante, porém o ateísmo não dava paz ao meu coração. E foi no meio dessa tormenta que algo aconteceu a mim e à minha família. Algo irresistível levou-me a uma pequena vila. Eu não tinha nada para fazer ali. A Romênia tem 12.000 vilas, porém eu fui àquela. Vendo que eu era um judeu, o carpinteiro me cortejou como nunca uma bela jovem havia sido cortejada. Ele viu em mim uma das respostas das suas orações e me deu uma Bíblia para ler. Eu havia lido várias vezes a Bíblia, mas por motivos culturais. Porém, dessa vez, algo tinha diferente. Eu mal podia lê-la. Apenas chorava sobre ela, comparando minha vida má com a vida de Jesus, minha impureza com a sua pureza, meu ódio com o seu amor. E ele me aceitou para ser um dos seus. Logo depois, minha esposa também se converteu. E ela trouxe outras pessoas para Cristo. E as outras pessoas trouxeram mais outras ainda. Então, uma nova congregação luterana estabeleceu-se na Romênia. Mas chegou o tempo do nazismo. Tivemos que sofrer muito. Na Romênia, o nazismo tomou a forma de ditadura e os elementos da ortodoxia extremista com os quais eles nos perseguiam de todas as formas. Tais dias sobre o nazismo nos trouxeram uma grande vantagem. Eles nos ensinaram que os açoites físicos poderiam ser suportados e que o espírito humano, com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, pode sobreviver a torturas horríveis. Essa época também nos ensinou as técnicas de um trabalho cristão secreto, que era uma preparação para uma prova muito pior que haveria por vir, prova que está diante de nós. A partir do dia 23 de agosto de 1944, 1 milhão de soldados russos entraram na Romênia e logo após os comunistas assumiram o poder do nosso país. Então, começou um pesadelo que fazia o sofrimento do nazismo parecer nada.
Quando os comunistas assumiram o poder, milhares de padres, pastores e ministros não sabiam como distinguir as duas vozes. Os comunistas organizaram um congresso de todos os grupos cristãos no edifício do nosso parlamento. Ali estavam 4.000 padres, pastores e ministros de todas as denominações. Esses 4.000 padres e pastores escolheram Stalin como presidente honorário do Congresso, ao mesmo tempo que ele era presidente do Movimento Mundial dos Ateus e assassino dos cristãos. Um após o outro, bispos, pastores, padres, todos se levantaram e declararam que o comunismo e o cristianismo são fundamentalmente a mesma coisa e podiam muito bem coexistir juntos. Um após o outro, os ministros ali presentes pronunciavam palavras laudórias ao comunismo e asseguraram ao nosso governo a lealdade da igreja. Minha esposa e eu estávamos presentes. Ela, sentado junto a mim, dizia-me: Ricardo, levanta-te e lava essa vergonha que estão atirando à face de Cristo. Eles estão cuspindo no seu rosto. E eu respondi: se eu assim fizer, você perderá o seu marido, você perderá sua família. E ela me respondeu: não quero ter um marido covarde. Então me levantei e falei ao Congresso, exaltando não aos matadores de cristãos, mas a Cristo. E afirmei que a nossa lealdade é devida em primeiro lugar ao Senhor. Os discursos desse congresso estavam sendo irradiados por todo o nosso país. E da tribuna do parlamento se ouvia a proclamação do Evangelho. Depois, tive que pagar muito caro por isso. Eu, minha esposa e meu filho. Mas valeu muito a pena. Um tempo depois, um carro da polícia secreta parou à minha frente. 4 homens desceram e jogaram-me dentro dele. Deram-me sumiço por muitos anos. Por mais de 8 anos ninguém sabia onde eu estava, e minha família achava que eu havia morrido, pois assim haviam lhe contado. Passamos por muitas torturas. As torturas na prisão são horríveis. Prefiro não falar muito sobre elas. Quando eu faço, eu não consigo dormir à noite. É muito doloroso. Eram colocados algemas em nossos pulsos, éramos pendurados, nos batiam. É algo que nós não podemos imaginar. Além da lavagem cerebral, por anos a fios, tínhamos de nos sentar durante 16 horas diariamente escutando: o comunismo é bom, o comunismo é bom, o cristianismo é uma estupidez, o cristianismo é uma estupidez, desista, desista, desista. Durante 17 horas, todos os dias, nós escutávamos isso. Vários crentes me perguntam como podemos resistir a essa lavagem cerebral? Apenas uma resposta: aqueles que tiveram uma lavagem no coração. Sim, todos os que foram transformados por Cristo podem resistir, porque quem nos segura, quem nos ajuda é o nosso próprio Deus. Eu me lembro que proibiram terminantemente de pregar aos outros prisioneiros. Ficou entendido que quem fosse apanhado pregando receberia uma surra muito maior, um castigo muito maior do que já havíamos tendo todos os dias. Vários de nós, ali na cela, resolveu pagar o preço do privilégio de pregar. Portanto, aceitamos as condições. Era um acordo. Nós pregávamos e eles nos batiam. Éramos felizes pregando e eles estavam felizes em nos espancar. Por consequência disso, estávamos todos felizes, mas nós estávamos anunciando o nosso Deus. Bom, vocês já devem saber, eu fui levado para muito longe da minha esposa e do meu filho. Na verdade, eu não sabia o que havia acontecido com eles. Só fiquei sabendo depois que ela havia sido presa também. As mulheres crentes sofrem muito mais do que os homens na prisão. As moças são violentadas pelos guardas brutais.
A blasfêmia, as obscenidades são horríveis. As mulheres eram obrigadas ao trabalho forçado em um canal que deveria ser construído. Só que tinham que executar a mesma tarefa que os homens. Elas removiam terra no inverno e no inverno da Romênia. Prostitutas eram colocadas como supervisoras, junto com os guardas, e elas faziam torturas horríveis às mulheres. Minha esposa, ela teve que comer grama feito gado para sobreviver. Ratos e cobras eram comidos pelos prisioneiros famintos nesse canal para que eles não morressem de fome. E assim aconteceu também com a minha esposa. Uma das diversões dos guardas aos domingos era empurrar as mulheres para dentro do Danúbio e depois pescá-las de volta. E assim eles riam e ridicularizavam todas elas quando viam seus corpos molhados e novamente eles jogavam elas para poder pescá-las de novo. Minha esposa foi atirada ao rio dessa maneira várias vezes, mas minha esposa se mantinha firme na fé. Deus estava guardando os nossos corações. Meu filho foi deixado em liberdade para vagar pelas ruas quando a mãe e eu estávamos presos. Miai tinha sido desde criança muito religioso e muito interessado nos assuntos relacionados com Deus. Mas depois, com a idade de 9 anos, quando eu e a mãe fomos arremessados naquela prisão e de uma maneira muito triste tirado dele, ele passou por uma crise em sua fé. Ele havia se tornado agora ríspido e duvidava de tudo e de todos, principalmente de Deus. Ele tinha, com essa pouca idade, problemas que as crianças em geral não têm. Ele precisava pensar em como ganhar o pão diário. Era crime ajudar as famílias dos mártires cristãos. 2 senhoras que ajudaram meu filho foram presas e apanharam tanto que até o presente momento estão aleijadas, depois de 15 anos. Uma senhora que arriscou a vida e levou-o para sua casa foi condenada a 8 anos de prisão por ter ajudado o meu filho. Todos os seus dentes lhe foram quebrados a pontapés. Seus ossos foram fraturados. Nunca mais poderá trabalhar. Ela, por ajudar o meu filho, o filho de um prisioneiro, ficou aleijada também pelo resto da sua vida. Com a idade de 11 anos, Miai começou a ganhar sua manutenção. Ele trabalhava, conseguia alguns trabalhos habitualmente, mas os sofrimentos abalaram muito a sua fé. Muito. Mas depois de 2 anos de encarceramento da minha esposa, foi-lhe permitido visitá-lo. Imagina o coração dele, imagina o coração da minha esposa. Dirigiu-se então à prisão comunista e ele viu sua mãe por trás das grades de ferro. Ela estava suja, magra, com as mãos calejadas, vestindo um uniforme horrível da prisão. Ele mal reconheceu a mãe. Ele não podia acreditar que aquela era a mãe dele. Mas, por surpresa, as primeiras palavras que ela disse quando viu Miai foram: Miai, creia em Jesus. Os guardas, com fúria selvagem, tiraram ela da presença de Miai e a levaram. O menino chorou ao ver sua mãe ser arrastada, sua mãe ser espancada. Demorou tantos anos para vê-la. E agora o que sua mãe disse foi: Miai, crê em Jesus. E esse minuto, nesse exato momento, Deus usou essa situação para que Miai pudesse voltar para o Senhor. Esse foi o momento de sua conversão. Ele sabia que se Cristo pode ser amado sobre tais circunstâncias, realmente Ele é o verdadeiro Salvador. Posteriormente, Miai disse: se o cristianismo não tivesse outro qualquer argumento em seu favor, além do fato de que minha mãe cria em Jesus, este argumento seria suficiente para mim.
aquele foi o dia que Miai aceitou a Cristo completamente. Amigas, se vocês são como eu, o coração já ardeu, a voz já embargou, os olhos já estão cheios de lágrimas, porque é uma história muito especial. Essa semana a gente tem visto muitas coisas sobre mães, a gente tem lido muitos artigos, ouvido muitas histórias, mas essa história me chama a atenção porque essa é uma mãe que eu gostaria de conhecê-la. Eu vou conhecê-la um dia, todas nós, mas é uma mãe que amou muito o seu Senhor, amou mais o nosso Deus do que seu marido e seu filho. E ela foi um exemplo para o seu filho. E Deus usou o sofrimento dela para alcançar o coração de Miai. Que Deus nos ajude a sermos mulheres, mães, que amem ao Senhor acima de todas as coisas. Tarefa difícil, porque a gente ama muito os nossos filhos, a gente ama os nossos maridos, a gente ama as nossas coisas. Mas o Senhor Deus, Ele deseja o nosso coração e que nós possamos estar rendidas ao nosso Deus. Que possamos ser mães mais parecidas com o nosso Redentor, amando muito mais ao nosso Deus. Assim, seremos mães muito melhores. Seremos mães que realmente vão ensinar os nossos filhos a amar o nosso Deus de todo o coração. Até a próxima!